estava conversando sobre a polêmica da ressurreição e como isso definiu politicamente a estrutura da igreja e como os gnósticos se contrapõem a uma interpretação literal da questão da ressurreição. E aí levanta toda aquela polêmica, não sei se vocês lembram, ou quem não estava aqui semana passada pôde ver os vídeos lá no canal, que vai ter todo um debate sobre quem foi a testemunha ocular da ressurreição, se ela aconteceu ou não, como aconteceu, se tinha um corpo de carne ou era um corpo sutil, né? E aí ficam divididos entre Pedro, Madalena, Tiago, tem a questão da dúvida de Tomé, que quer ver para crer, né? A gente falou um pouco disso. Mas aí a Pagels, ela vai trazendo agora mais passagens dos apócrifos de Nag Hammadi, para a gente exemplificar como eles enxergam essa ressurreição como uma questão interna, uma questão espiritual, atemporal, simbólica e possível de ser atingido por todos, né? Contrapondo o simples fato de um fato histórico que aconteceu uma vez e teve as testemunhas e pronto, acabou, né? A Elaine Pagels, aqui são os trechos que eu retirei do livro da Elaine Pagels, tá? Hoje a gente continua da página 37 e vai até a 50, eu espero, né? Não é todo o texto corrido, são passagens que eu achei que valia mais a pena a gente destacar. Então, a Pagels continua debatendo essa questão de a visão literal ou não da ressurreição. Então, ela fala, um terceiro texto de Nag Hammadi, que é o Evangelho de Filipe, expressa essa mesma visão, né, simbólica, ridicularizando os cristãos ignorantes que aceitam a versão literal da ressurreição. No Evangelho de Filipe está dito, aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão equivocados. Devem, ao contrário, continua o texto, receber a ressurreição enquanto vivos. O autor disso, o autor do Evangelho de Filipe, diz de modo irônico que, em certo sentido, então, é necessário se elevar nessa carne, já que tudo existe nela. Então, o que eles estão dizendo é que esse estado de ressurreição, esse estado de grande elevação espiritual, que você se torna um Cristo, é necessário que seja atingido estando na carne, estando vivo, e não algo que acontece depois da morte. E, portanto, eles colocam a verdadeira ressurreição espiritual, ou a verdadeira crucificação, entre aspas, do Cristo na matéria e retornando ao pleroma espiritual, como uma condição que aconteceu com Jesus enquanto ele estava vivo. E a morte do corpo físico dele é outra coisa, né? E é essa a contraposição que os gnósticos vão colocar. Isso está bem de acordo com tradições orientais, por exemplo, que dizem que só é possível, o budismo diz que só é possível atingir o estado de Buda estando encarnado num corpo físico humano. E que por isso, aí eu vou fazer um paralelo aqui com a tradição budista, o Bruno está aqui, se quiser ele me corrige, e por isso que nos reinos que existem lá na tradição budista, que tem vários reinos, os semideuses, os deuses, os animais, eles dizem que mesmo os deuses e semideuses aparentemente estando acima do humano, pois é só uma aparência isso, eles anseiam pelo dia que eles poderão se tornar humanos para poder se libertar do samsara, porque só o ser humano tem a condição plena de mente e de condições kármicas de estar no mundo para poder despertar essa ascensão espiritual. E os gnósticos vão dizer isso, que é preciso estar na carne, é preciso estar vivo para chegar a esse grau de ressurreição. E, portanto, isso denota uma transmissão de uma iniciação, né? Que é de dentro para fora. O Evangelho de Maria, continua a Pagels, ela falou do Evangelho de Filipe, agora ela vai citar o Evangelho de Maria. Ilustra o contraste entre os pontos de vista dos ortodoxos e dos gnósticos. A narrativa relembra o que o Marcos relata, no Evangelho de Marcos, né? Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Ela foi anunciá-lo àqueles que tinham estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, aqui é que a narrativa fica confusa, porque eu acabei de falar que a ressurreição verdadeira, ela se dá em vida.
Mas os fatos narrados, como a ressurreição, se dão após o assassinato do mestre. Por quê? Porque depois que ele não tem mais um corpo físico como veículo para continuar ensinando, ele faz uso do seu corpo sutil, seu corpo de luz. E por isso ele aparece para alguns discípulos que são capazes de vê-lo. Essa é a interpretação que eu tenho quando eu leio esses textos gnósticos. Para mim é coerente. Então ele está usando o que no budismo vai se chamar da veste nirmanakaya, é a veste de um auto-iniciado, que é capaz de usar esse corpo sutil, que não é um corpo astral, é muito superior a um corpo astral, e consegue se manifestar no mundo, com grande poder e grande consciência. Mas ele só atingiu o merecimento dessa veste estando vivo. Só que ele só faz uso dela depois de morto, porque antes ele estava ali encarnado, podia olhar olho no olho e falar com os seus discípulos, né? Então, por isso, todos esses fatos são narrados como uma ressurreição pós-morte, pois os fatos mais fantásticos, né, da aparição de um Mahatma, acontecem num pós-morte do corpo físico. Então, a Maria foi anunciar que ele apareceu para ela, e aí no início do Evangelho de Maria, como estão os discípulos? Eles estão chorando a morte de Jesus e com medo de suas próprias vidas. A situação política que ocorreu deve ter sido complicadíssima, né? Independente de eu sempre me colocar em dúvida em relação à historinha de Pôncio Pilatos, lava as mãos, e crucificação, e coroa de espinhos, e todo aquele teatro, eu não tenho dúvidas de que havia uma perseguição, que alguns judeus mais ortodoxos se associaram ao poderio político romano, que fazia conluio com o Templo de Jerusalém. O chefe do Templo de Jerusalém era associado ao poder de Roma, então eles fazem um conluio para perseguir esse herético, esse Jesus herético que está falando umas coisas absurdas e afastando os judeus da tradição de seus pais. No Apócrifo de João, o texto começa exatamente com esse cenário que também está no Evangelho de Maria. A gente vê esse cenário em vários evangelhos apócrifos, não é só um que fala isso. Qual cenário? Os discípulos estão chorando, eles estão desesperados, eles estão com medo de serem perseguidos, estão pesarosos com o que aconteceu, e aí tem a experiência de se recolher, de ter uma experiência de elevação espiritual e receber uma instrução de Jesus no corpo de luz. Aparece em Piscis Sophia também. Mas o interessante é que no Evangelho do Apócrifo de João, que está no meu livro, João, bem no primeiro parágrafo do texto copta, o João ele tá andando em Jerusalém, ele vai até o templo, e aí um sacerdote, que eles chamam de Arimânios, né, talvez tenha um motivo para isso, mas um sacerdote zomba dele, fala assim: por que você está aí chorando? Cadê teu mestre? O que tu vai fazer agora? Esse teu mestre te afastou da tradição dos teus pais. Então, a gente percebe que o grupo da escola esotérica de Jesus, eles se destacavam naquele ambiente de Jerusalém, naquele ambiente da Judéia, como pessoas muito diferentes, que estavam trazendo ensinamentos novos, talvez desviantes na visão de uma ortodoxia dogmática, e por isso eles também são perseguidos. Mas então, os discípulos estão assim, buscando consolo, né? E aí a Maria Madalena se levanta. A Maria Madalena, ela sempre aparece em todos os textos como uma personagem muito forte e muito decidida, é muito legal de ver isso. Ela se levanta para encorajá-los, e ela relembra a presença contínua de Cristo entre eles. Então, ela não está relembrando a presença de Jesus entre eles, ela relembra a presença de Cristo entre eles, porque o mestre não morreu, ele continua sendo um mestre, né? Então, ela diz: não chorem, não se aflijam, não duvidem, pois sua graça estará sempre com vocês e os protegerá. E aí Pedro levanta, e aí isso aparece também no Evangelho de Tomé, e a mesma cena, é curioso. Pedro levanta e pede para Maria falar: dize-nos as palavras que lembra do Salvador. Continua Págios. Para a surpresa de Pedro, Maria não conta casos do passado. Por que Pedro pergunta para Maria ensinamentos do Salvador? Claramente porque ele dava ensinamentos reservados a alguns indivíduos, e eles sabiam que Maria era uma das que mais recebia ensinamentos reservados. Então Pedro fala: então diz para a gente algumas coisas que você aprendeu que a gente não sabe.
Pedro está se colocando como alguém que sabe menos do que a Maria Madalena. Só que ela não conta casos do passado, ela explica que já havia visto o Senhor em uma aparição recebida por sua mente e continua a dizer-lhes o que ele tinha revelado para ela. Quando a Maria se termina, ela se cala, pois ela foi até o ponto em que o Salvador falou com ela. Mas Pedro e André são muito parecidos em personalidade nos evangelhos, e eles são primos, eu acho, tem alguma história assim. O André, ele responde e diz: digam o que quiserem sobre o que ela falou. Eu não acredito que o Salvador tenha dito isso. Esses ensinamentos são ideias estranhas. E aí o Pedro concorda com o André, ridicularizando a ideia de que a Maria tivera uma visão do Senhor. Então a história continua. Maria lamentou e disse a Pedro: meu irmão Pedro, o que pensas? Acha que eu mesma inventei isso no meu coração? Acha que estou mentindo sobre o Salvador? E aparece um personagem que raramente a gente vê, Levi. Levi respondeu e disse a Pedro: Pedro, você sempre foi exaltado. Se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? Ou seja, vocês conseguem imaginar a cena? Eles estão ali, os discípulos aflitos, tentando transmitir um ensinamento. A Maria dá um ensinamento de bom grado. O Pedro, que tem uma personalidade mais tacanha, ortodoxa, mais machistão, assim, e o André, eles duvidam dela. Falam assim, até parece que o Salvador ia ensinar essas coisas para ela, que é uma mulher, e não ensinou para mim. A gente vê em outros textos esse tipo de personalidade colocada neles. E ela fica chateada, né? Pô, tá achando que eu inventei? E o Levi a defende. Então, a gente vê que nos primórdios do início dos grupos gnósticos cristãos, já haviam certas discordâncias, certas divisões, né? Pedro vai para um lado, junto com os ebionitas, e a Madalena vai virar representante dos gnósticos. E aí que a igreja vai tentar chamar ela de prostituta e etc., que nunca foi, né? Foi uma coisa atribuída a ela para desacreditar dela, e o Pedro é levado como o primeiro papa, né? Então, daí que surge essa divisão e essa briga que depois vai virar uma questão política nas igrejas, né? Mas o que fica interessante é a gente ver que a Maria recebeu ensinamentos reservados e os discípulos, codiscípulos, né, irmãos, estavam ali querendo ouvi-la. Por fim, Maria, após ter defendido seu relato, reúne-se aos outros apóstolos e saem para pregar. E em vários textos, Jesus fala, vocês não podem ficar aqui só me ouvindo, vocês têm que também ensinar. É daí que vem, né, a ideia de evangelho, boa nova, que depois acabou sendo muito mal usada essa ideia. Apágueos diz, Pedro, aparentemente representando a posição ortodoxa, olha para os acontecimentos passados, suspeita daqueles que viram o Senhor em aparições, e Maria, representando os gnósticos, afirma a experiência da presença contínua do Cristo. Percebem a diferença que surge entre os dois? Um suspeita da experiência e se prende a uma tradição mais ortodoxa, e a outra afirma a presença contínua do Cristo como uma revelação que pode ser recebida mesmo após a morte do Mestre. Considere as implicações políticas do Evangelho de Maria. Pedro e André aqui representam os líderes do grupo ortodoxo, acusam Maria, agnóstica, de fingir ter visto o Senhor para justificar ideias estranhas, ficções e mentiras que inventa e atribui à inspiração divina. Maria não possui credenciais próprias para liderar do ponto de vista dos ortodoxos. Ela não está entre os 12, né? É uma mulher, então é tudo mais complicado. Mas como Maria enfrenta Pedro, também os gnósticos a tomam como o protótipo do desafio à autoridade dos padres e bispos, que reivindicam ser sucessores de Pedro. Ou seja, Maria vira um símbolo de resistência para esses grupos gnósticos. A gente vê que em vários grupos gnósticos não há problemas em aceitar se a iniciada é homem ou mulher, né? Então, eles aceitam ela como uma avançada discípula e enfrentam aqueles padres e bispos que se colocam como eu sou o sucessor de Pedro, mostrando nos textos apócrifos que Pedro e Maria sempre estiveram em divergência, mas que ela recebeu revelações diretas do Cristo que Pedro não tinha recebido. Então, eles estão se colocando como, olha, nós gnósticos temos um conhecimento secreto, temos um acesso que vocês não têm. O professor e poeta gnóstico, Valentino,
que é desse ano mais ou menos, 140 DC, Valentino viveu em Alexandria e depois ele vai para Roma. Porque Alexandria é importante, né? Nessa data aqui, Alexandria é bem importante a gente ter essa noção. Ele ressalta que mesmo durante a vida, Jesus partilhou com os discípulos determinados mistérios que manteve ocultos a estranhos. Então, isso era uma das ênfases do Valentino. Ele dizia, olha, Jesus ensinava coisas em graus diferentes de aprofundamento. Para o povo as parábolas e para os discípulos os mistérios. São coisas diferentes. Mateus conta também que quando... Aí é o Novo Testamento, né? Quando Jesus falava em público, falava sempre por meio de parábolas. Quando os discípulos perguntavam o motivo, respondia, porque lhes foi dado conhecer os mistérios, né? Mistérios do reino dos céus. Mas eles não. Segundo os gnósticos, alguns discípulos, seguindo suas instruções, mantiveram em segredo os ensinamentos esotéricos de Jesus, que transmitiam apenas de forma privada a determinadas pessoas que tivessem provado ser espiritualmente maduras e, por isso, qualificadas para a iniciação na gnoses, ou seja, no conhecimento secreto. Ou seja, nessa perspectiva gnóstica, esses ensinamentos ficaram reservados e foram passando através de uma linhagem espiritual que não é uma linhagem de sucessão apostólica papal, não é um poder físico, um cajado que passa de mão em mão, é uma transmissão espiritual de mistérios e só recebe aquele que já provou ser espiritualmente maduro. Toda aquela ênfase em proteger o ensinamento e não dar aos cães o que é sagrado. Eles sabem os perigos e as consequências de você fazer isso, que é não só você ser perseguido e mal compreendido, como você pôr em risco a sobrevivência do ensinamento. Porque quando você dá o que é sagrado a quem não está pronto, a pessoa pode diluir, misturar, desmerecer ou destruir aquele ensinamento. É como uma chave que perde o uso. E é interessante, aqui eu faço um parênteses com vocês, que esse tipo de discussão sempre vai ficar quando a gente fala entre esoterismo e exoterismo, né? A parte religiosa externa, os ritos, né? Os dogmas e a parte dos mistérios, o ensinamento secreto. Não só em Jesus, por exemplo, quando a gente fala em budismo, existem aqueles dos grupos Theravadas, que tem ensinamentos muito bons, tá? Eu não estou falando mal dos Theravadas, tem ensinamentos muito bons, mas eles falam, por exemplo, que o Mahayana é uma invenção posterior do budismo. Que eles são os antigos, que têm o budismo do Buda, e os Mahayanas inventaram sutras novos. E a mesma acusação que os gnósticos vão sofrer. Quer dizer que esses ensinamentos Mahayana não existiam? Ou quer dizer que eles não eram abertos ao público e só circularam privadamente até que um dia eles foram postos num papel e divulgados mais abertamente? A mesma coisa acontece com os ensinamentos gnósticos. A parte das parábolas, a parte externa e religiosa sempre existiu e sempre esteve acessível. E aí a patrística vai dizer que os gnósticos estão inventando ensinamentos, que eles estão criando os novos sutras, né, novos evangelhos. Mas não, eles estão se colocando como estou registrando aqui um ensinamento privado que nós recebemos. E vocês não estão entendendo. São perspectivas diferentes que a gente pode adotar ao abordar esse tipo de problemática, né? Após a crucificação, alegaram que o Cristo ressuscitado continuava a se revelar a certos discípulos, oferecendo por meio de aparições novos entendimentos sobre os mistérios divinos. Ou seja, ele não deixou de ensinar, ele continuou ensinando, só que não mais em corpo físico. Paulo, ao se referir a si mesmo de forma oblíqua, na terceira pessoa, diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Se com seu corpo, não sei. Se fora de seu corpo, não sei, diz o texto, né? Lá em transe estático, ouviu coisas que não podem ser ditas, que ao homem não é lícito falar. Tem uma outra passagem... eu vou continuar aqui no próximo parágrafo. Através de sua comunicação espiritual com Cristo, Paulo diz ter descoberto os mistérios ocultos e a sabedoria secreta, o que explica, compartilha apenas com os cristãos e considerados maduros, mas não com qualquer um.
Tem uma passagem nas cartas paulinas que ele fala, é de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Perfeitos é um grau dos pneumáticos, aqueles que já despertaram para o espírito. Os gnósticos usam essa palavra perfeitos como um título. É um título de um grau iniciático. Então, Paulo está dizendo, é de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Os mistérios ocultos que são revelados. Por quê? Porque Paulo teve acesso a uma experiência do Cristo. E Paulo, mesmo não sendo contemporâneo de Jesus, ele se torna alguém em que o gnóstico confia. E aí fica claro novamente a questão de que a transmissão apostólica não se dá por meio de um registro físico, mas de uma questão espiritual interior, em que cada um deve ser maduro o suficiente para receber essa autoridade que é dada ou pelo mestre, no caso o Mahatma Jesus, ou pela experiência do Cristo interior. São coisas diferentes, mas as duas são possíveis. E um leva a outro, porque o mestre aponta o caminho. E o mestre hierofante inicia aqueles que estão abaixo dele, assim como Jesus inicia Lázaro e ressuscita ele na caverna, né? São coisas para a gente ir considerando quando está lendo. Valentino, novamente, o poeta gnóstico que viajou do Egito para ensinar em Roma, alegou que ele próprio, aqui os gnósticos também falando que eles receberam ensinamentos diretos que vêm lá desde os inícios, né? Alegou que ele próprio aprendera com Paulo os ensinamentos secretos de Teudas, um dos discípulos de Paulo. Ou seja, Valentino está dizendo que Paulo ensinou para Teudas e chegou até Valentino esses ensinamentos. Eles também estão se colocando numa linhagem espiritual, mas é uma linhagem de pessoas que despertaram a gnoses. Os escritos gnósticos, com frequência, revertem o padrão dos evangelhos do Novo Testamento. Em vez de contar a história biográfica de Jesus, do nascimento à morte, os relatos gnósticos iniciam-se onde outros terminam, com a história do Cristo espiritual que aparece aos seus discípulos. E aí ela cita o apócrifo de João, que começa quando João diz como partiu após a crucificação com grande pesar. E João eleva-se, tem uma visão que o céu se abre, a terra estremece e ele vê uma figura de luz ante ele. E essa figura traz toda a revelação do apócrifo de João, que é pura cosmogonia. A carta de Pedro a Filipe, descoberta em Nag Hammadi, relata que após a morte de Jesus, os discípulos estavam orando no Monte das Oliveiras, quando surgiu uma grande luz, para que as montanhas brilhassem diante de sua aparição. E uma voz clamou a eles, dizendo, ouçam, eu sou Jesus Cristo, aquele que estará para sempre convosco. Eu vou ler para vocês o trecho do apócrifo de João, vale a pena. É exatamente a mesma coisa, ela citou aqui a carta de Pedro a Filipe, falando sobre essa visão. No apócrifo de João, tá assim, aquele judeu do templo zombou, né, perguntou, cadê teu mestre, que te afastou da tua tradição? E aí eu, João, ouvi tais coisas, me afastei do templo e fui para uma montanha isolada. Eu estava em sofrimento e me perguntei, qual foi o Salvador escolhido? Por que ele foi enviado ao mundo por seu pai? Quem é o pai que o enviou? A que tipo de éon nós iremos? E por que ele nos ensinou que esse éon para o qual iremos é modelado de acordo com o éon incorruptível? E aí João diz, enquanto eu pensava sobre tais coisas, eu vi o céu se abrindo, e toda a criação acima se iluminou. As bases do mundo estremeceram e senti medo. Então vi através da luz que alguém estava à minha frente. Sua aparência era mutável, parecia muito jovem e ao mesmo tempo mais velho. Não que houvesse várias figuras ante mim, mas uma figura com muitas formas na luz. Essas imagens eram visíveis uma através da outra, e eram 3. A imagem disse para mim, João, por que estás em dúvida? Por que estás em medo? Não está me reconhecendo? Não temas, estou sempre contigo. Sou o pai, a mãe e o filho. As 3 formas. Sou incorruptível e imaculado. Vim te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, de modo que possas compreender sobre as coisas que são visíveis e invisíveis,
e te ensinarei sobre a inabalável raça do homem perfeito. Então levanta e escuta. E aí ele começa toda a preleção do ensinamento. Vejam como é parecido com esses outros trechos que a gente leu. Jesus aparece numa imagem de luz e que os discípulos estão no monte em oração, ou seja, em estado de contemplação, e essa luz ilumina tudo, e ele aparece dizendo: eu sou aquele que estará para sempre convosco, eu sou aquele que foi, que é e que sempre será. Ele está dando um caráter metafísico do Cristo aqui, é uma revelação do próprio divino. Bom, a sabedoria de Jesus o Cristo é um outro texto em Nag Hammadi, tá? Faltou aspas aqui. Está em Nag Hammadi, sabedoria de Jesus o Cristo. Narra uma história semelhante, na qual, mais uma vez, os discípulos estão reunidos numa montanha após a morte de Jesus, quando lhes apareceu um Redentor, não em sua forma anterior, mas como espírito invisível. Então, sua aparência se assemelhava a um grande anjo de luz. A maioria dos textos conta isso. Vai ver, aconteceu alguma coisa muito interessante mesmo com esse grupo. O contraste, diz Apágios, com a concepção ortodoxa é imenso. Na visão gnóstica, Jesus não apareceu na forma humana que os discípulos reconheceram, e não na forma corpórea. Ele surge como uma presença luminosa, e a voz saía da luz e se transformou em múltiplas formas. Está representando o Uno, a Barbelô, a Pronoia e o Cristo, as três formas do Um primordial. O Evangelho de Filipe, a Apágios, ela vai pegando todos os textos, eu adoro como ela consegue reunir eles, né? O Evangelho de Filipe retoma o mesmo tema. Jesus pegou a todos de surpresa, pois não se revelou da forma que era, mas da maneira que eles seriam capazes de vê-lo. Revelou a si mesmo para todos. Revelou a si mesmo aos grandes, como grande e pequeno aos pequenos. Ou seja, cada um vê como consegue também, mostrando que não é um corpo que ressuscitou dos mortos, não é um corpo físico.